Liz está bocejando entediada. Jael come um biscoito todo tristonho e Noel apenas olha toda a situação. Liz vira a cara sem querer dar atenção aos garotos. Mas então Jael comenta que a duquesa havia dito que a irmãzinha dela era bonita e gentil. No entanto, a única coisa que a Liz tem parecido com a duquesa é a aparência. Liz então encara o menino pensativa e pergunta se ela é parecida com a irmã. O garoto responde que sim, pois assim como a irmã dela, a Liz possui lindos cabelos prateados e é fofa, o que deixa a Liz atenta. Ela se lembra de quando estava no orfanato e pegou no cabelo da irmã. Ela lembra de ter pensado que o cabelo era tão claro que acabaria ficando sujo se ela tocasse. Mas a Raquel deixou ela tocar e acrescentou que o cabelo delas são da mesma cor. Liz começa a gargalhar, o que chama a atenção dos garotos. A irmã dela é uma pessoa ocupada, então a Liz não gosta de perder seu precioso tempo que ela poderia passar com a irmã com aqueles gêmeos. Quem falou no último vídeo que o motivo para Liz chamar os garotos de idiota foi porque ela não queria perder o tempo com a irmã, acertou. Liz não permite com um sorriso que de vez em quando eles visitem ela. Jael logo se empolga, dizendo que dará o seu melhor. Mas Noel percebe que ela usou a palavra permitir, como se tivesse que ser uma honra para ele ser na presença da Liz. Como um bom gato que o Jael é, ele logo começa a seguir a Liz para lá e para cá, o que deixa Noel frustrado. Na carruagem, a caminho do Ducado Agnus, Raquel pergunta a Liz se foi divertido e se elas deveriam voltar mais vezes. Com o rosto corado, Liz diz que da próxima vez, o Jael e o Noel virão visitá-la. Contente, Raquel diz que ficará com um pouco de ciúmes por sua irmã já ter ficado tão próxima dos garotos. E Liz ri se aconchegando à irmã. Assim como a Raquel, a Liz também parece ter o desejo possessivo de ter tudo. O verão está acabando. Uma época sem chuvas no território Agnus e o momento certo para iniciar as construções. Durante o dia, dezenas de trabalhadores manterão as estradas e vias em bom estado. Liz acaba dormindo tranquilamente. Raquel fica feliz que a conversa tenha terminado bem, já que agora o direito da prioridade de negociação com o Ducado Nós agora pertence a ela, exceto pelo que pertence à família imperial e ao Grão-Ducado. O fato de salvar Jael sem pestanejar fez com que o Duque Nós tenha muito apreço por ela, apesar de esse não ser o único motivo do acordo deles ter sido fechado. O ato de pedir um acordo absurdo, com o pretexto de retribuir um favor, apenas resultaria no fim da amizade que estava sendo formada. O Duque Nós pareceu satisfeito com o acordo que ela propôs, então tudo saindo sem problemas. Raquel fará o Ducado Agnus se tornar extremamente rico. A carruagem para em frente à mansão, e Raquel desce dela. Rupert pega a Liz ainda adormecida. Ela provavelmente está cansada, já que essa foi a primeira vez que ela brincou tanto. Raquel acaricia o rosto da irmã, enquanto questiona Rupert sobre como está indo o treinamento dos cavaleiros. Rupert explica que eles ficaram bem abalados por terem sido derrotados daquele jeito naquele dia. Então todo mundo está sendo bem disciplinado. Aquilo foi uma surpresa e tanto para todos. Mas o motivo da Raquel ter colocado Rupert desde o começo foi para fortalecer as escoltas mesmo. De qualquer forma, não foi culpa dos cavaleiros. Raquel não sabe se isso servirá de consolo, mas a questão era que os oponentes eram demais para lidar. Mas agora que eles entraram nesse assunto, Raquel ficou em dúvida em uma coisa. Se o Grão-Duque e o Rupert lutarem, quem ganharia? Claro, sem considerar a magia do Grão-Duque. Rupert nunca viu as habilidades do Grão-Duque pessoalmente, mas... Rupert olha para Raquel e vê o Duque Agnus atrás dela. De repente, ele é uma criança de novo, e quando olha para o lado, vê o Theo criança também. A aura que o Theo emana é assustadora. Então, como resposta, Rupert diz que daria o seu melhor. Raquel fica surpresa por um futuro mestre da espada não conseguir afirmar uma vitória. Rupert explica que o Grão-Duque Lexville é alguém que mesmo em tenridade já emitia certa intimidação, enquanto o cavaleiro, em toda a sua vida, só conseguiria fazer isso após atingir um certo nível. Ou seja, apesar de sua aparência, ter alguém capaz de emitir uma pressão assustadora livremente. Se lembrando dos acontecimentos passados, Raquel se pergunta se o Theo realmente é tão incrível assim. Mas o motivo para o Rupert não ter falado que perderia é porque mesmo que custasse a vida dele, ele faria de tudo para proteger Raquel, o que deixa Raquel surpresa, mas encantada. Então ela sorri, enquanto diz que o Rupert realmente é um cavaleiro íntegro e leal. Mas na verdade, o Grão-Duque jamais voltaria sua espada contra Raquel. Pelo contrário, ele optaria por defendê-la desesperadamente, já que ela é capaz de aliviar a maldição que tem consumido e destruído ele desde jovem. O guarda está assustado. Sua mão está sob a bainha da espada, mas ele não tem coragem suficiente para desembainhá-la. As empregadas estão caídas no chão, conforme alguém passa por elas. O guarda gagueja com a aproximação da pessoa. Theo chegou até o homem, e com uma aura assustadora, mandou ele abrir.
A porta é então aberta com estrondo. Do outro lado da sala, o imperador está sentado à mesa com o Duque Hersman. Theo entra na sala rodeado por uma aura sombria. Um cavaleiro entra na frente do Theo, mandando ele parar e perguntando como ele se atreve a colocar a segurança do imperador em perigo. O imperador, o Duque e Caroline, que por sinal está toda corada e felizinha, observam o cavaleiro assustado com a mão na bainha. Apesar do medo, ele ameaça o Theo. E com um sorriso, manda o homem desembainhar logo. O cavaleiro fica confuso, mas com uma expressão assustadora, Theo diz que se ele quer fazer algo, deve fazer com determinação. Se ele já decidiu o que vai fazer, então deveria desembainhar logo a espada. No entanto, as palavras motivacionais do Theo apenas fizeram o cara hesitar ainda mais. Mas o imperador ordena que o cavaleiro pare, pois aquilo já é o suficiente. Um servo instrui onde o Grão-Duque deveria sentar, mas Theo já se sentou bem na cabeceira da mesa. Tentando controlar a irritação, o imperador diz saber o motivo do descontentamento do Grão-Duque, mas pede para ele se acalmar, já que eles estão diante de convidados importantes, se referindo ao Duque Hersman e Caroline, que continua com carinha de apaixonada. Theo olha para eles e pergunta importantes. Caroline diz alguma coisa, mas Theo interrompe, falando que eles não passam de... Mas o imperador tosse, impedindo Theo de continuar a frase. Ele informa que tem um motivo para ter chamado Theo ali, e questiona até quando irá durar a diferença entre as principais figuras do Império. Então, que tal? Mas o Grão-Duque caga para o que estava sendo dito e começa a cortar e comer seu bife bem tranquilo, deixando o imperador frustrado, Caroline chocada e o Duque irritado. O imperador pede para os dois saírem, já que ele quer conversar com o Grão-Duque a sós. O Duque prontamente se levanta, deixa sua filha confusa. Mas antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, o Duque logo manda um olhar assassino para ela. E assim os dois começam a sair da sala. O Duque instrui os empregados a saírem também, já que o imperador quer ter uma conversa particular com o Grão-Duque. Enfim, eles ficaram a sós. O imperador questiona se o Theo já se esqueceu dos termos do acordo. Limpando a boca, Theo pergunta quando ele foi contra os termos acertados. Ele sempre esteve ao lado do imperador na celebração da vitória. Ou o imperador queria algo a mais do que isso? O imperador fica surpreso ao ver o Theo liberando suas chamas. Então cai no chão. Theo se aproxima do imperador com uma aura sombria, enquanto diz que precisa lembrá-lo exatamente de qual é o acordo deles. Theo não dá a mínima para quem é o imperador. Tudo o que ele precisava era de um mero capaz para negociar. Então, não é para intimidar os servos do Grão-Duque com documentos e truques sujos. É ele quem está pedindo isso, e também é ele quem decide. É ele quem tem o poder para começar ou terminar algo. Então, é para o imperador ser sábio e seguir fielmente as ordens. Certeza que agora não passa nenhuma agulha. Aquele é o único papel do imperador. E não haverá mais avisos. E assim, Theo sai da sala, passando pelo Duque e deixando o imperador cair no chão sem conseguir se mover. Hersman pergunta se o imperador está bem. Mas sono frio, o imperador manda o Hersman capturar todos que estavam ali que ouviram algo e os condenar ao enforcamento por traição. É para ele fazer isso com a autoridade do imperador. Hersman concorda. Ele irá presentear todos com a rosa mais escura. A duquesa está chegando no campo de treinamento. Rupert avisa que as estações militares, água e equipamentos foram todos verificados. Como está previsto para o treinamento durar 10 dias, as coisas podem ficar um pouco difíceis. Daqui 2 dias começará um campeão de treinamento dos Cavaleiros Agnos. Após estabelecer o básico do sistema de comando de todos os Cavaleiros à disposição, os mesmos passarão por um árduo treinamento por 10 dias consecutivos. Enquanto Raquel, a dona daquele corpo, estava em seu período de vício, ela não realizou nenhum treinamento. Então nossa frota estava preparada para compensar tudo que foi perdido até agora. Como o Rupert está no comando, ele fará um bom trabalho. Sem falar que, como essa é a primeira vez dele, ele está cheio de energia. Rupert parece um pouco preocupado com a duquesa, então ele sugere que ela fique no ducado e depois veja apenas o relatório que ele irá preparar. Mas Raquel quer ver com seus próprios olhos o tipo de treinamento que seus soldados estão tendo. Sem contar que é mais rápido assim do que ler um relatório. Raquel não será um fato para aquele treinamento, apesar de que não era isso que o Rupert estava querendo dizer. É extremamente difícil ignorar o fator idade e gênero. Apesar da Raquel não poder realizar o mesmo treinamento que os soldados com aquele corpo, se ela os acompanhar durante todo o tempo, sem dúvidas, isso mudará a forma como os cavaleiros Agnos e até mesmo outros nobres a olham. Raquel se lembra do Marquês e sua guerra por procuração. Já tem um bom tempo que ela não ouve nada sobre ele. Mas se ela fosse o Marquês que tivesse que ir na guerra por procuração contra o Grão-Duque, ela sumiria do mapa. Mas enfim, tudo está perfeito. O clima está ensolarado, Liz está sendo fofa como sempre,
E tudo está na maior paz e tranquilidade da mansão. Bem, com exceção da Anne, que está pistola, já que diversos nobres estão pedindo o obituário de uma pessoa viva. No caso, a Raquel. Raquel não queria que a notoriedade do Laxville se voltasse para ela assim, mas o Theo também não se manifesta sobre isso. Pelo visto, Raquel vai ser obrigada a sair por aí para mostrar que está viva. Mas ela não quer. Ela já tem coisa demais tendo que brincar com a Alice, reconstruir a propriedade e lidar com os negócios. De repente, uma carta chama a atenção da Raquel, devido ao selo que está nela. De quem vocês acham que é? Quem chutou que a Caroline acertou. Na carta, Caroline disse que ficou sabendo das notícias do que aconteceu com o Marquês. Ela ficou preocupada com a Raquel. Só que não. Pois ela vê no banquete imperial como o Marquês causa problemas. É muito óbvio que no meio de toda aquela formalidade tem altas doses de falsidade. Mas enfim, no final das contas, Caroline está convidando a Raquel para uma festa no Ducado Herisman. Raquel sorri ao perceber que essa festa será em 20 dias. Então vai dar para ir depois do treinamento. Anne pergunta se a Raquel vai a uma festa dos Herisman. E Raquel responde que sim, já que apenas uma aparição ao público é o bastante para acabar com os rumores, ao invés dela precisar ir a vários eventos. Óbvio que a Raquel não está nem um pouco feliz de ter que ver o rosto da Caroline. Mas não haverá outras chances como essa, já que os Herisman são o centro da sociedade ultimamente, e haverá muitos nobres reunidos no banquete. Além disso, Raquel pode fazer como da última vez, e apenas ouvir por um ouvido e deixar sair pelo outro. Enquanto isso, Dante está comunicando para o Theo que soldados do Ducado Agnus estão em uma campanha de treinamento. E parece que a própria Duquesa está os acompanhando. Tanto os cavaleiros direto da residência ducal, quanto os soldados do Ducado foram reunidos. Raquel começou a organizar as coisas. E é bom que ela esteja se fortalecendo, pois assim ela ficará mais poderosa. Dante coloca o envelope dos Herisman na mesa do Grão-Duque. E diz que também tem aquilo. Ele explica que a Duquesa Agnus está planejando ir à festa do Duque Herisman, já que tem gastado horrores. Ela anda indo nas compras com a irmã e comprando diversas roupas. Theo questiona se os Herisman e os Agnus não se odiavam. Dante explica que não há lugar e ocasião melhor para acabar com todos os rumores. Theo pergunta se Raquel não sabe a verdade por trás da morte do antigo Duque. Dante diz que parece ser o caso, sem contar que não faz muito tempo desde que essa história começou a se espalhar. Leva no mínimo 1 ano para o Maronato se tornar viscondado, e muitas famílias permanecem nas mesmas posições por várias gerações. No entanto, quando o atual imperador subiu no trono, o marquesado Herisman rapidamente se tornou o ducado, como recompensa por cuidar dos trabalhos sujos do imperador. E talvez a maior contribuição dele tenha sido a morte do antigo Duque Agnus, uma pessoa que estava investigando a morte do antigo imperador. Dante retira outro envelope e avisa que esse é do imperador. Colocando sobre a mesa do Theo, ele explica que parece ser um novo destino, mas por algum motivo aquilo foi enviado em segredo. O imperador deve ter percebido que o campo de batalha é algo fundamental para o Theo, apesar disso não ser mais uma necessidade agora. Theo informa que vai participar da festa dos Herisman. Dante ri, pois isso vai levar a sociedade à loucura. Então ele sugere que o Theo podia ser o acompanhante da Duquesa Agnus. Theo não entende a sugestão. Então Dante explica que como a maldição dele não está completamente eliminada, é bom manter a Duquesa por perto para evitar qualquer problema. Dante descreve algumas coisas que poderiam acontecer. Primeiro, ela poderia dizer que o acompanhante dela não gosta que ela fique perto de outro homem. Então ela questiona se a purificação pode ser feita de longe. Na segunda, o acompanhante dela poderia acusá-la de traição por estar com o Grão-Duque escondida. E na terceira, ela poderia dizer para eles conversarem depois, já que ela já está em um relacionamento. O Grão-Duque acha os exemplos do Dante muito extremos. A melhor opção realmente é estar perto da Raquel, para que ele possa vigiá-la. E como a maldição dos Laxville é um segredo, seria impossível falar sobre isso com alguém perto da Raquel. Sem falar que o Duque Herisman está relacionado com a morte dos antigos Duque e Duquesa Agnus. Então Theo não está confortável em deixar Raquel sozinha em um lugar como aquele. Então o que o Dante está querendo dizer é que é melhor cortar qualquer possibilidade de relacionamento que a Raquel possa ter para evitar um possível vazamento de informação. Nesse caso, Theo irá enviar uma carta para o Ducado Agnus. De volta à mansão Agnus, Raquel está em frente a diversas caixas de presentes que ela comprou para Liz. Para variar, ela comprou demais. Pois imaginar sua personagem favorita com todas as melhores roupas possíveis é algo normal para uma fã. Mas de qualquer forma, a Liz precisará daquelas roupas para o outono. Anne fica em choque ao pensar que a Liz usará aquelas roupas de outono para sempre. Anne fica ainda mais surpresa quando Raquel pergunta se deveria contratar um pintor para pintar o dia a dia da Liz, já que seria um pecado não ter registro da beleza da Liz todos os dias. Minha cara vendo tudo isso está igual a da Anne. De repente, Liz se apoia na irmã, e Raquel percebe que ele está com sono.
Bella chega para ajudar a duquesa, mas Raquel diz que ela pode descansar, já que a Raquel irá colocar Liz para dormir. Na hora que a Bella está indo embora, olha só o olhar assassino que a Liz olha para a empregada. É evidente que a atmosfera ao redor da Bella mudou desde o incidente que a Liz se machucou. Talvez o choque tenha sido demais. Mas para criar aquela pequenina insegurança, tanto a Raquel quanto a Bella precisam estar muito determinadas. Raquel coloca Liz na cama, mas Liz abre os olhos e pergunta com expressão sonolenta se elas não vão conseguir se ver a partir de amanhã. Raquel confirma, mas diz que voltará após 10 dias. Fechando os olhos, Liz diz que queria estar junto a Raquel o tempo todo, mas a irmã é tão ocupada. Mas Raquel está vivendo desse jeito porque ela tem coisa para proteger, e a Liz sabe o que é, sem que a Raquel precise dizer. Liz ri, e Raquel a acha muito fofa. O pai delas era o exemplo do que era um nobre conservador. Então como a Liz pode ser tão fofa assim? Liz diz também querer proteger a irmã, assim como ela é protegida. Raquel acha reconfortante que a Liz queira isso, já que aquelas não são palavras vazias. A Liz era a chefão final da história. E no momento em que ela decide matar alguém, não importa se é o imperador ou a santa, essa pessoa seria varrida pelas ondas. Mas no final, Liz optou por acabar com a sua própria vida ao invés de matar alguém. Matar ou ferir gravemente os personagens principais seria praticamente impossível. Então, esse foi provavelmente o melhor caminho que o autor da obra encontrou. Pensando nisso agora, talvez na história a Liz tinha esse coração bondoso e gentil bem lá no fundo, escondido por sua visão distorcida e seu amor unilateral. Apesar da Liz ser tão poderosa quanto o Grão-Duque Lexville, ela nunca abusou do poder. Ela lidou com todos aqueles que eram hostis com ela, mas sem usar seu poder ou força bruta. Ela sempre escolhia a forma mais justa possível para conseguir o que tanto queria. Raquel trouxe aquela doce criança para o ducado. Mas será que ela está fazendo certo, isolando e mantendo a Liz dependente com o pretexto de protegê-la? Sendo a Liz, ela provavelmente conseguirá passar por essas questões facilmente. Mas Raquel bate no próprio rosto com força para tirar esses pensamentos da cabeça, já que ela também precisa manter firme e não fazer com que ela fique sozinha. Raquel agora se encontra na área de treinamento, vestida a caráter. Basicamente, um dos motivos para Raquel estar fazendo isso é por causa do Conde Wickens, pois sem dúvidas, ele não irá recuar facilmente assim. Nesse exato momento, ele pode estar contido por causa do Grão-Duque Lexville, mas com certeza ele está desesperado tentando encontrar um jeito de atingir a Raquel. O Marquês Wave pode ter começado aquela confusão por pura birra. No entanto, a situação com o Conde Wickens é o rancor que ele tem por ela. Se o Conde Wickens atacar o Ducado Agnes junto do Marquês Cavendish, Raquel será capaz de detê-los? Afinal, ela tem coisas para proteger. Por isso, ela está se ocupando o máximo possível e tentando se fortalecer ainda mais. Raquel então dá início ao treinamento dos seus cavaleiros. Vemos um emocionante encontro entre pai e filha. O homem pergunta se o genro dele ainda está no mesmo estado, ao que a garota responde que sim, já que seu marido ficou devastado após perder o braço. Ela também não está muito bem desde aquele dia. Só de lembrar, o coração dela já acelera de completo terror. Ela sente calafrios e não consegue fazer mais nada. Seu pai se morde de raiva. A mulher acrescenta com a cara de quem não está nada bem, e rumores de que o Grão-Duque Lexville está contra eles começaram a se espalhar, e ela perdeu todas as conexões. Mas pelo menos a duquesa deve estar morta, já que ela foi atacada pelo Grão-Duque no banquete do Marquês. Só que, na verdade, é o contrário. Raquel e Tess estão segurando as mãos um do outro. A mulher fica aflita. Ela não entende como isso é possível. Mas nem seu pai entende, já que Raquel nem ao menos está ferida. Ele então informa ter ouvido que a duquesa saiu recentemente de um treinamento junto dos soldados dela. Como é impossível para ele tocar a Raquel por causa do nível da família deles, ele tentou usar a senhorita Harrisman. Mas a tal flor da sociedade diz que se ele estava chateado com a situação, ele deveria se esforçar mais. Angela desaba ao ouvir isso. Com lágrimas nos olhos, ela pergunta ao pai se a Raquel não está exposta a situações perigosas por estar treinando junto dos soldados. O pai entende que a filha quis insinuar, e perplexo, pede para ela tomar cuidado com o que fala. Ela jamais deveria falar isso com sua própria boca. Sem contar que como eles fariam algo quando a Raquel está cercada por milhares de soldados. Angela grita saber que não é possível agora, mas com a grande quantidade de soldados no ducado, o treinamento é dividido em várias partes. Então, sem dúvidas, haverá uma oportunidade. Então ela implora ao seu pai, que acaba concordando em fazer o que estiver ao alcance dele. Embora Raquel tenha falado com tanta confiança, um corpo que nunca havia feito nenhum exercício físico não é capaz de acompanhar o treinamento. E como ela nunca acampou antes, com certeza o corpo sofrerá bastante depois. Já se passou 4 dias desde o início do treinamento. Raquel está sentada à beira da fogueira. Ela acha que está mais próxima do soldado depois de todo esse tempo.
Quando os cavaleiros dela foram se oferecer para montar a barraca dela, ela já havia montado, já que ela não quer atrasar eles. Rupert está preocupado que a Raquel acaba se esforçando demais, enquanto os cavaleiros estão bastante pressionados. Raquel não quer que ele se preocupe com isso. Ele deveria dar atenção aos próprios ferimentos primeiro, pois se ele ganhar a disputa de duelos no último dia do treinamento, ele ganhará uma recompensa em dinheiro e férias antecipadas. Mas se ele não conseguir participar por causa dos ferimentos, será muito decepcionante. Rupert se dá por vencido, então ele entrega uma carta do Grão-Ducado Lexville, que foi entregue às pressas. Raquel já fica assustada, ao pensar que o Theo já está passando por aquela dor de novo. Se for isso, o ciclo da maldição seria muito curto, já estaria na hora dela usar sua força de novo. Raquel começa a ler a carta, e já começa com o Theo dizendo que irá pular os cumprimentos formais por saber que ela está viva e bem. Ele então já manda na lata que ela será acompanhante dele na festa realizada pelo Duque Herisman. Raquel fica em choque, analisa a carta de outro ângulo e até a sacode, sem acreditar que era só isso. Vendo a reação da Raquel, Rupert logo fica assustado. Raquel apenas sai sem dizer nada, o que deixa Rupert preocupado que possa ser algo sério. Ele mandou os cavaleiros voltarem para seus postos e aguardarem futuras ordens. Raquel ainda está processando o que ela acabou de ler, até que ela fica irritada ao perceber que ele escreveu uma carta para ela enquanto ela está ali para falar que ela seria acompanhante dele. Sem contar que ele finalizou a carta sem mais nem menos. E ela pode sentir a arrogância que aquela carta emana. Ele sabe que ela está viva e bem, então não precisa cumprimentá-la? Ah, me poupe! Ele ficou sabendo dos rumores? E de quem será a culpa, hein? Mas mesmo que ele tenha uma personalidade horrível, ainda é um homem bonito com um belo corpo. Se a caligrafia dele fosse tão ruim quanto a personalidade, sem dúvidas Raquel zombaria dele sem parar. Esperando para pensar, ele tem estado estranho ultimamente. Por ser alguém bem famoso, é praticamente impossível vê-lo, a menos que seja em festas de celebração da vitória. Mas ultimamente, ele tem aparecido aqui e ali o tempo todo. No banquete do Duque Nois, do Marquês Waver e agora até mesmo na festa dos Herisman. De repente, Raquel se lembra de algo. Theo falou para ela ser acompanhante dele, mas não falou nada sobre o código de vestimenta. Parece até que ele nunca levou um acompanhante para uma festa. Para falar a verdade, provavelmente ele nunca levou mesmo, considerando a personalidade dele. Mas Raquel sabe os problemas que trará ser acompanhante do Theo. Já que a Caroline não irá ficar parada. É sempre bom evitar se envolver com esse tipo de mulher, que controla tudo ao seu redor como se fosse o centro do mundo. E sendo acompanhante do Grão-Duque, a chance de ser um evento irritante sobe para 100%. Mas Raquel não acha que vai ser capaz de recusar o pedido do Grão-Duque. Se conformando com o destino que lhe aguarda, Raquel pensa que por ser o Grão-Duque, ele provavelmente usará preto. Então, ela não vai conseguir usar nenhuma das roupas que comprou. Rapidamente chegou o 10º dia e o fim do treinamento de verão. Após uma breve pausa, chegou o dia da festa do Duque Herisman. Ana está preocupada com a duquesa, já que Raquel está morta na cama. Não literalmente. O corpo da Raquel está detonado depois de todo o treinamento, ao ponto de ela estar tremendo toda. E não só isso, como a cabeça dela também está doendo, já que ela cuidou de toda a papelada nos intervalos entre os treinos. Anne acha que a duquesa parece estar com febre. Mas esse não é o momento. Raquel se força a levantar da cama, já que é a festa dos Herisman, e ela não pode vacilar. Anne concorda meio hesitante, por estar preocupado com a duquesa. Theo já está arrumado. Emocionado, o mordomo deles nunca teria imaginado ver ele assim. Então Theo questiona se não está muito chamativo. Mas o mordomo começa a exaltar o Theo, dizendo que não está chamativo e que aquilo apenas destaca ainda mais a beleza dele. E mesmo se o Theo usasse um tapete como roupa, ainda não seria capaz de esconder toda a beleza dele. Claramente o mordomo se empolgou um pouco, e o Theo teve que chamar a atenção dele. Essa festa é uma extensão do trabalho. Eles têm que proteger aquela mulher de eventuais situações que ele desconheça. Então não é para o mordomo fazer tanto alvoroço. Só para confirmar, o mordomo pergunta se o Theo combinou o código de vestimenta com a duquesa Agnus. Mas pela carinha do Theo, já dá para saber que não. Na verdade, ele nem entende o que código de vestimenta quer dizer. O mordomo então explica que quando se vai em festas acompanhado, os dois se vestem de forma parecida e que combine, para mostrar que são acompanhantes. A cara de desilusão do Theo ao descobrir isso é de milhões. Fica um silêncio constrangedor na sala, que é quebrado pelo mordomo, que pergunta se essa é a primeira vez o Theo chamando um acompanhante. Theo concorda com a cabeça. Como solução, o mordomo diz que irá preparar uma roupa de cada cor possível. Então quando ele vê a duquesa Agnus, ele deve mudar a roupa para a mesma cor da dela. Mas Theo apenas dá no pé. Raquel fica assustada ao descobrir que o Grão-Duque chegou primeiro.
Theo questiona com um olhar assassino como ela ousa deixar ele esperando. Parece até que ela está ansiando pela morte. Mas tudo isso é apenas coisa da imaginação da Raquel, já que ela está atrasada porque estava se arrumando. Raquel já está na carruagem e acabou de chegar no Grão-Ducado. Antes para Raquel, que se ela não estivesse se sentindo bem, elas podem voltar. Antes era esperando a Raquel na carruagem. Mas Raquel diz que precisa aguentar algo como isso. Anne fica toda chorosa, mas Raquel tranquiliza dizendo estar bem. Na verdade, Raquel está preocupada com o fato de ter feito Theo esperar todo esse tempo. Conforme os costumes, é normal que quanto maior o status, mais tarde chegue. Mas Raquel acha que exagerou um pouco no quão tarde ela deveria chegar. Alguém bate na janela da carruagem. É o Arthur, que finalmente se apresenta para Raquel. Ele pede para acompanhá-la até o Grão-Duque. E Raquel vai chorando por dentro. Chegando lá, já é recebida como está atrasada. Raquel explica que não estava se sentindo bem, então se atrasou um pouco para se arrumar. Raquel percebe que ela realmente está mais pálida que o normal, e a expressão dela parece ligeiramente mais apagada. Raquel segura o braço do Theo toda corada, ao pensar em como ele é bonito. Enquanto o Theo só consegue pensar que ela está indo para o covil dos vilões que mataram os pais dela. Ele pensou muito nisso, e chegou à conclusão de que aquela mulher realmente é muito indefesa. Ele não tem uma sensação boa quando pensa em deixá-la fora de sua vista. Não tem o que fazer. Ele terá que mantê-la por perto. Mas Raquel tropeça e começa a cair. E o Grão-Duque a segura. Acho que não tem como ficar mais perto do que isso. Raquel agradece suas bochechas completamente vermelhas. Digamos que ela ficou envergonhada por ter tropeçado. Depois disso, o Grão-Duque encara pensando que ele não pode sequer vacilar. Mas do jeito que ele encara ela só consegue pensar que ele está achando ela patética e faz o coração dela bater mais rápido. O olhar arrogante dele fez ela recuperar os sentidos. Agora ela já está melhor, exceto por seus sentimentos feridos. De repente, o Duque comenta que parece que ela conseguiu acertar o código de vestimenta. Raquel fica irritada ao perceber que ele sabia sobre isso e não falou para ela. Então ela comenta irritada que a paleta que o Grão-Duque comumente usa é bem conhecida. E assim chegamos à festa dos Herisman. Em um salão bem iluminado, há diversas pessoas conversando e também comida. Para variar, as pessoas estão elogiando a beleza da Caroline. As moças comentam ter certeza de que ninguém brilha tanto quanto a senhorita Caroline. Eles já sabiam que a Caroline seria deslumbrante, mas até mesmo o vestido dela é perfeito. Eu particularmente não achei o vestido dela essas coisas, mas tudo bem. Continue alimentando o ego dela. Quando as mulheres perguntam em qual estilista ela fez aquele vestido, Caroline elogia a senhorita de volta e diz não se lembrar onde ela fez o vestido, já que ela frequenta muitos estilistas. Então ela diz que irá descobrir mais tarde e informá-las. Uma das mulheres pergunta se ela tem certeza que não se lembra. Obviamente Caroline se lembra, mas as coisas boas são feitas para serem monopolizadas. De repente, um homem de cabelos roxos aborda Caroline. Caroline o cumprimenta com um sorriso, o chamando de Sr. Mason. Ele é o segundo filho da família Waver. Caroline só o convidou porque ela queria saber exatamente o que aconteceu naquele dia. O cara a olha de cima a baixo. Caroline acha muito nojento. Mas pior do que isso foi a tentativa falha dele de usar o imperador para conseguir alguma conexão com o Grão-Duque. Os rumores diziam que o imperador tratava o Grão-Duque com cautela. Mas a verdade que Caroline viu com seus próprios olhos naquele dia foi completamente diferente. O imperador é um mero animal em busca da sobrevivência. Caroline quer ter o coração do Theo, pois ele é um homem que nem o imperador consegue domar. Uma besta feroz tão bela. Caroline fica ainda mais contente e corada ao ouvir que o Grão-Duque acabou de chegar. Mas ela fica sem chão escutar que ele está acompanhando da Duquesa Agnes. Os murmúrios começam, enquanto os convidados olham para cima da escadaria. Não é inesperado ver o Grão-Duque acompanhado, mas quem imaginaria que seria tal acompanhante? Raquel e Theo finalmente são vistos entrando de braços dados. Isso é inacreditável. Caroline observa toda a cena com raiva nos olhos. Será que a Caroline vai ser capaz de fazer algo com Raquel enquanto ela está acompanhada do Grão-Duque? Se sim, qual será o plano dessa víbora ardilosa? Isso vai ficar para o próximo episódio? Então, muito obrigada por chegar até aqui e até a próxima!